Com 18 anos, o Alex Danilo ainda estava jogando escolinha e 2 anos depois ele estava assinando o primeiro contrato profissional. Mas o mais impressionante é que o Alex fez isso sem empresário, sem vir de uma família que tem berço no futebol, sem investir milhares de reais ou tentar a máfia do futebol. E ele fez isso depois que ele já tinha 18 anos, irmão, quando tá todo mundo indo fazer o Enem. Sabe como ele fez isso? Com 5 atitudes que fizeram ele se transformar um dos nossos alunos mais bem-sucedidos e uma referência em aplicação e transformação dentro do futebol. Nesse vídeo, a gente vai te mostrar 5 atitudes que fizeram o Alex na prática. A gente não tá falando de teoria, de livro, de achismo. Na prática, sair da escolinha aos 18 e chegar ao profi aos 20. Então, se hoje você tá numa situação onde você já tá duvidando do teu talento, você já não acredita que pode chegar, você tá sem oportunidade, sem contato, assiste esse vídeo, anota tudo e, meu irmão, coloca em prática, porque isso pode mudar a tua vida. Papel e caneta na mão e bora pro primeiro passo. Passo número 1, seja um profissional antes de assinar o teu contrato. Primeiro passo, primeira atitude, o comportamento que eu adicionei e aprendi durante toda essa minha jornada de desenvolvimento, a partir do GA, a partir da leitura, a partir dos estudos, foi a capacidade de ser um profissional antes mesmo de eu assinar um contrato profissional. Cara, eu aprendi muito nesses 2 livros que eu indico muito pra vocês, que coloquei aí nos slides. Eu Nunca Deixe de Deitar, do Michael Jordan, e também dos Momentos Decisivos, do Diego Ribas. O que eles ensinaram basicamente, cara, nesses livros que, vamos dizer, fez eu desenvolver essa capacidade, né, essa virtude. Que, cara, independente da circunstância que a gente esteja, tem algumas capacidades, algumas virtudes, algumas coisas que a gente pode fazer que depende só da gente. E isso, uma dessas coisas, né, 2 dessas coisas, na verdade, é a questão do profissionalismo e dedicação. O que eu quero falar com isso? Cara, depende só de você buscar e ser o melhor profissional dentro das suas circunstâncias naquele clube que você está. Ou se você está sem clube, da mesma forma. E depende só de você, cara, se dedicar da melhor forma possível naquela circunstância que você está. Eu aprendi muito isso a partir da questão, cara, que eu tava buscando assim, imagine, né? Isso aqui pode passar muito na cabeça de vocês, porque passava na minha cabeça. Teve um momento da minha vida, né, por volta quando eu tava com 16, vamos dizer 15 anos, que eu queria muito, né, conquistar o objetivo do meu primeiro contrato profissional. Eu almejava muito isso, eu me dedicava, eu lutava por isso, mas o meu comportamento, né, vamos dizer, a minha virada de chave dentro desses objetivos que eu tinha, passou por esse primeiro passo que eu tô falando pra vocês. Porque por muitas das vezes, rapaziada, a gente quer conquistar algo, mas a gente só quer se tornar aquele tipo de pessoa pra ser, vamos dizer assim, merecedor daquilo quando a gente conquistar aquele objetivo. E quando eu percebi que não era bem assim, né, que eu tava pensando de uma maneira equivocada, de uma maneira assim que não é talvez a correta, foi aí que eu teve a minha virada de chave, vamos dizer assim. E o que eu quero passar com vocês nesse primeiro passo? É a capacidade de você ser antes mesmo de você ter, entendeu? É a capacidade de você se ver e se comportar como um atleta profissional antes mesmo de você ser um. Cara, isso aqui somou diversas formas dentro da minha rotina de uma maneira totalmente diferente quando eu comecei a aplicar isso. Então, cara, eu fui aplicando e estudando e entendendo aquilo que os jogadores profissionais faziam. Segundo passo, evite comparações, busque inspirações. Pra quem me conhece, né, desde, vamos dizer assim, o início do GA, até mesmo do documentário, sabe que quando eu era mais novo, por volta dos meus 15, 16 anos, cara, eu sempre tive muito medo de jogar, sempre tive muito medo de errar também, sempre tive dificuldade com o complexo de inferioridade, eu me comparava muito e sempre me comparava e me achava inferior aos outros, aos meus companheiros de equipe, ou até mesmo aos adversários. Tudo isso, cara, foi gerando o quê? Uma queda de performance, baixa confiança. Quando eu entrava em campo, eu só queria sair dele ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo assim, meu maior sonho era, vamos dizer assim, aproveitar o momento dentro de campo, mas a todo momento eu também tava querendo fugir. Então, só eram 2 coisas bem contraditórias entre um e o outro. E muito se dava, cara, por essa, vamos dizer assim, essa comparação negativa que eu fazia, entendeu? Eu me comparava muito com todas as pessoas que estavam ao meu redor, seja companheiro ou seja, cara, um adversário, caso eu estivesse em um jogo. Então esse tipo de comparação, cara, não me ajudou em momento algum, entendeu? Eu só tive a perder e eu só tive resultados ruins por causa dessa comparação. Vamos dizer, eu não conseguia performar, entendeu? Eu não conseguia me destacar, eu só fugia de campo, eu errava coisas básicas. E tudo isso, cara, muito devido à questão da comparação. Quanto mais eu me comparava, mais eu me achava inferior e mais eu me achava menos capaz de fazer aquilo que aqueles outros jogadores faziam. Esse segundo ponto é muito importante, porque a gente tem que perceber o malefício que traz a comparação dentro do seu jogo e na sua vida como um todo, beleza? E a gente, além de tudo, a partir disso, tem que entender e encarar a realidade do que é o futebol. Cada jornada, cada jogador que você assiste na TV, aqueles 22 que estão em campo, cada jornada dele é única. Eles vão ter algumas similaridades entre uma história ou outra, pode acontecer. Nenhuma delas vai ser igual. Assim como a minha não vai ser igual a, vamos dizer, a do Isaac, a do Gabriel, a do Miguel, que também tá no chat. Cara, a minha história da de vocês vão ser totalmente diferente. Vocês vão ter os seus passos que vocês vão percorrer, vai ter a sua idade de maturar, vai ter o seu momento de chegar na base, enfim.
todos, cara, todos nós temos uma jornada que é única e própria nossa. Esses cortes foram retirados da aula 213 do CFJ com Alex Danilo. 5 passos para você chegar até o profissional. De novo, não é de alguém que tá falando de teoria de achismo, é de alguém que fez na prática. O Alex se tornou aluno e atleta do CFJ quando ele tinha 18 anos e tava na escolinha. E foi justamente a preparação extra-clube, física, técnico-tática, mental e as estratégias de recuperação que ele aprendeu com a gente que fizeram ele se diferenciar para conseguir chegar, meu irmão, quando tudo parecia impossível. Ele mudou a vida dele para sempre e conseguiu realizar o sonho de jogar competições profissionais e é profissional até hoje. Se você tem esse sonho de virar profissional também, tudo que você precisa da ajuda certa e o link tá aqui embaixo. Mas ó, para de enrolar, a gente quer te ajudar, mas você tem que fazer a tua parte. Garanta a tua inscrição e comece a treinar ainda hoje. Terceiro passo, foca naquilo que tá no teu controle. Isso porque, rapaziada, como eu falei para vocês, futebol, cara, por muitas das vezes, você vai ter controle em uma pequena parcela das coisas, entendeu? Então vocês têm que perceber, ter atenção naquilo que é o seu poder de ação. Então, por exemplo, vocês vão passar em algum momento imprevistos, frustrações, injustiças, obstáculos, reprovações, entendeu? Vocês podem passar por muitas situações dentro do futebol. Tanto coisas maiores, como a reprovação em uma peneira, como um erro de um passe, né, dentro de jogo, um erro de um gol cara a cara, uma falha que vamos dizer assim, se tornou um gol depois, né, que você fez com que, vamos dizer assim, o seu time tomasse o gol. Tudo isso pode acontecer. Mas o que a gente pode fazer quanto àquilo que acontece com a gente, rapaziada? Treinar a forma como você reage a essa circunstância. Porque, cara, por muitas das vezes a gente não vai ter controle sobre aquilo que acontece com a gente, mas a gente vai ter controle de como você vai reagir àquilo que acontece com você. O que eu tô falando sobre isso? Vou dar um exemplo. Alex, fui reprovado na peneira. O que eu faço? Cara, situação difícil, situação chata, ninguém quer ser reprovado em uma peneira, mas em algum momento pode acontecer na nossa jornada. Tô falando pra vocês não ficarem chateados, tô falando que vocês, né, pra ficar feliz e tal, pra, vamos dizer, ficar alegre, essa parada toda. Não, rapaziada, todo mundo vai ficar puto, entendeu? Por isso, ninguém vai ficar feliz depois de ser reprovado em uma peneira. Mas, cara, o que vai definir exatamente onde você vai chegar é como você reage a essa situação, principalmente as circunstâncias que te desafiam na sua jornada. Quarto passo, o maior fracasso é não tentar. O maior fracasso é não tentar, o resto é aprendizado. Rapaziada, com o tempo, né, eu fui vivenciando, fui me expondo ao futebol, fui me jogando de fato na jornada do futebol, e eu fui batendo de frente com algumas portas fechadas por muitas das vezes, entendeu? Fui me dedicando e me empenhando em avaliações, né, pra quem não sabe, assim, na minha vida, né, no meu tempo de base, eu passei por 7 avaliações, você vai e fica no alojamento treinando durante uma semana. Basicamente, eu fui aprovado em 4 dessas avaliações e fui reprovado em 3. Entendeu? Mas, dentre essas 4, até mesmo que eu fui aprovado, cara, aconteceu algumas burocracias, né? Enfim, muitos detalhes aí que eu não consegui ter uma sequência e jogar por esses times, mesmo que eu tenha sido aprovado. Entendeu? E aí, cara, dentro dessas frustrações que apareceram durante toda essa jornada, fui aprendendo muito a lidar com frustrações, entendeu? Lidar com injustiças, lidar com um momento ruim, a sensação de você ver que, cara, tu passou na avaliação, que tá tudo certo pra tu jogar, e aí você vai e volta a estaca zero, entendeu? Acontece alguma merda, alguma injustiça no futebol que você não tem controle. Mas, cara, passando um ensinamento, uma lição daquilo que eu aprendi quando eu era, vamos dizer, reprovado, ou quando eu fui aprovado, e mesmo assim eu não consegui jogar, a gente pode ter muito a percepção do fracasso, entendeu? Da questão de que as coisas não deram certo, de que a gente tá voltando pra casa sem nada, mas não, cara, pelo contrário. Quando eu comecei e aprendi a ressignificar e corrigir a ideia do fracasso, eu comecei a evoluir muito na minha vida, entendeu? Frente a qualquer circunstância que eu tava passando, frente a qualquer momento que eu estivesse passando, ou, por exemplo, a reprovação, alguma falha e um gol, um momento sem clube, tudo isso, cara, futebol, a gente é bem mais moldado e a gente vai aprender bem mais pelas circunstâncias e situações difíceis do que pelos nossos momentos de glória, entendeu? O futebol vai te fortalecer muito, além de tudo. Quinto passo, tenha um propósito forte. O futebol, galera, cedo ou tarde vai te ensinar ou até mesmo te forçar a ser forte, trazendo um pouco pra minha jornada e daquilo que vocês sabem também. Desde que eu me tornei profissional, tô passando por um segundo momento sem clube, já passei por 7 avaliações do meu tempo de base, fui aprovado em 4, reprovado em 3, mas nenhuma delas consegui ter sequência. Mas, rapaziada, o futebol vai te ensinar muito, entendeu? Você vai passar por momentos difíceis, por exemplo, banco de reservas, lesão, sacrifícios que você vai ter que ter, né, durante a jornada e no meio dessa caminhada toda. Por exemplo, sacrifício de morar longe de casa, entendeu? Deixar a família pra trás e morar em outro lugar. Dispensas que você pode ter, talvez no clube. Erros, cara, que você pode ter cometido dentro de campo. Enfim, tudo isso. Isso vai te calejar. Entendeu? O que eu quero dizer com calejar? Cara, são coisas que vão te fazer mais forte, apesar de tudo. Mas, cara, você só vai conseguir se manter
no futebol, frente a esses obstáculos que vão aparecer momento a momento, cara, quando você tiver um propósito forte à sua frente. O que eu quero falar quanto à questão de propósito? Quando você tiver um motivo muito forte e muito claro o porquê que você quer viver do futebol. Porque, cara, vão existir momentos de glória. Com certeza, vocês vão conquistar muitas coisas no futebol, entendeu? O momento que você vai ser aprovado, o momento que você vai fazer um gol, o momento que você vai assinar o seu primeiro contrato profissional. Mas nada vai te fortalecer mais do que os momentos de dificuldade. A verdade é que todo mundo fala que quer ser jogador, irmão, mas quem chega, aplica esses 5 passos aqui que você teve acesso na aula de hoje. O Alex Danilo, ele, bicho, não foi um escolhido que nasceu em berço de ouro. Meu irmão, ele foi um decidido. Ele tomou a decisão de que ele ia chegar e ele chegou. E ele fez o que era necessário para conseguir esse objetivo. Se você quiser também trilhar essa jornada, você pode. Basta seguir os mesmos passos que ele seguiu. E se você quer conhecer melhor a história do Alex, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela o documentário que a gente produziu com ele entre o Enem e o BID, onde a gente mostra o passo a passo da jornada dele, desde quando ele estava na escolinha até ele assinar o primeiro contrato profissional dele. Eu te garanto que você vai se emocionar, se inspirar e vai passar a acreditar muito mais na tua capacidade, no teu talento. Tamo junto, obrigado para você que está assistindo os nossos vídeos. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma notificação. Fechou? Tamo junto, Team GA. Valeu!